Olá, me chamo Dayana e eu sou do programa da Fundação Araucária e irei apresentar o trabalho intitulado Estimativa de Riqueza de Espécies de Plantas do gênero Smilax no estado do Paraná. Minha orientadora é a professora doutora Ana Tereza Guimarães e eu estou vinculada ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Bom, a família Smilacacea, composta por plantas predominantemente lenhosas herbáceas, está inserida na ordem Liliaceae, sendo amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais, com especial destaque para o bioma da Mata Atlântica. O gênero Smilax representa o principal componente da família, sendo o único gênero da família encontrado no Brasil. Além disso, esse gênero possui propriedades medicinais e importância ecológica, com adaptação ao cerrado e Mata Atlântica, e apresenta resiliência a condições adversas como as queimadas. Portanto, é relevante tanto para a medicina popular quanto para a conservação a compreensão dos ecossistemas em que se encontram. No entanto, apresentam vulnerabilidades ligadas à fragmentação de seu habitat. Entre os fatores que degradam seu habitat, podemos citar a atividade agropecuária e a exploração madeireira ilegal. Desse modo, os estudos de modelagem de nicho ecológico são cruciais para entender a distribuição de espécies e desenvolver estratégias de conservação eficazes. Dessa maneira, o estudo tem como objetivo definir áreas de importância biológica baseada na estimativa de riqueza de espécies do gênero Smilax no Paraná, e os objetivos específicos consistem em construir modelos de nicho ecológico para essas espécies, definir áreas de distribuição potencial das espécies desse gênero, concatenar áreas de distribuição potencial para estimativa de riqueza e identificar áreas de importância biológica baseada nos cálculos de riqueza para o gênero Smilax. As ocorrências das espécies do gênero Smilax foram obtidas por meio de bancos de dados online e sua distribuição pode ser vista na figura 1. Para modelar sua distribuição, foram usadas 19 variáveis bioclimáticas do banco WorldClim com resolução de 30 arcsegundos. Devido à alta correlação dessas variáveis, foi realizada uma seleção de variáveis em toda a extensão do Paraná, aplicando-se a análise de componentes principais, PCA, utilizando a linguagem R. Essa análise gerou eixos ortogonais que resumem as relações lineares entre essas 19 variáveis, criando novas variáveis chamadas rasters, com a mesma resolução. Essas novas variáveis foram usadas como variáveis explicativas na construção dos modelos de nicho baseado em clima. Os cálculos de adequabilidade ambiental para a ocorrência das espécies foram realizados por meio da aplicação de diferentes algoritmos matemáticos pertencentes a duas classes, de modelos de somente presença e métodos de presença. Como forma de avaliar os modelos, os pontos de ocorrência foram divididos aleatoriamente em 70% para treino e 30% para teste. A aleatorização dos pontos foi repetida 10 vezes por meio da técnica de Bootstrap, como forma de diminuir a correlação entre os dados. Sendo assim, foram gerados 50 modelos diferentes para cada espécie estudada. Após a construção dos modelos, foi estimado o valor de Chord threshold de cada modelo, que consiste em um gradiente de adequabilidade que varia de 0 a 1 a partir do valor de máxima sensitividade e especificidade. Após a definição do valor de threshold, foi definido um mapa único para cada espécie estudada, utilizando a técnica de ensemble. Essa técnica consiste em concatenar primeiramente os 10 mapas dentro de cada algoritmo e depois concatenar os 5 mapas resultantes de cada algoritmo em um único mapa. Dessa forma, os valores de adequabilidade de cada célula dos mapas finais irão variar de 0 a 50, demonstrando a frequência com que cada célula será predita como presente, dentre todos os modelos gerados. Como forma de avaliar cada um dos mapas gerados, foram estimados valores de TSS. Os valores variam de -1 a 1, em que os valores negativos ou próximos a zero indicam que os modelos não são estatisticamente diferentes de modelos gerados aleatoriamente, e valores próximos de 1 indicam modelos excelentes. A partir da predição da distribuição das espécies, foi estimada a riqueza utilizando a técnica de Stochastic Species Distribution Models. Com base nos thresholds específicos para cada espécie, os modelos contínuos foram convertidos em modelos binários, onde 1 indica presença e 0 ausência. Esses modelos binários foram somados, resultando em um mapa único que indica o número de espécies que potencialmente pode ocorrer em uma determinada área, considerando as métricas climáticas que foram empregadas nesse estudo. Bom,
Foi realizada a busca de coordenadas geográficas de espécies do gênero Smilax a partir do banco de dados do Ciência Cidadã, resultando em 198 espécies para o Brasil, com um total de 41.827 pontos de ocorrência georreferenciados. Após filtrar as ocorrências para o estado do Paraná, foram registradas 67 coordenadas, distribuídas entre 8 espécies, identificadas em 3 registros a nível de gênero. Posteriormente, foram aplicadas filtragens para manter apenas um ponto por célula geográfica e espécies com mais de 3 registros, resultando em 50 pontos de ocorrência. Sendo assim, para a realização das modelagens de nicho ecológico e avaliação de distribuição de riqueza, foram estudadas 4 espécies para o estado do Paraná: Smilax campestris, Smilax cognata, Smilax elástica e Smilax fluminensis. A PCA identificou 5 dimensões que resumem os padrões de variabilidade dos dados, explicando 96,4% da variação total dos dados bioclimáticos. Por fim, os modelos de distribuição potencial das espécies foram combinados em um único mapa, onde o somatório dos valores de cada célula geográfica indicou o potencial de riqueza para o conjunto de espécies. Resultando nesse modelo gráfico que destaca a riqueza potencial de espécies do gênero Smilax no Paraná, conforme observado na figura 2. O modelo gerado utiliza uma escala de 1 a 4, indicando desde áreas com menor riqueza uma espécie até maior riqueza 4 espécies, sinalizando áreas caracterizadas por uma biodiversidade mais significativa no contexto ambiental analisado. As localidades com maior riqueza de espécies do gênero Smilax tendem a estar mais próximas às regiões do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, bem como na região leste de Santa Catarina. Por outro lado, o menor número de espécies identificadas está associado às áreas próximas à região oeste de Santa Catarina. Para realizar a comparação da distribuição potencial de riqueza do gênero com as formações vegetacionais do Paraná, é possível notar um maior número de espécies ao norte da floresta estacional semidecidual, nos campos naturais a leste, no cerrado, em amarelo, e na floresta ambrófila densa do litoral do estado. E as áreas com menor riqueza correspondem à floresta ambrófila mista. As florestas ambrófila densa e mista, assim como a floresta estacional semidecidual, são vegetações características da Mata Atlântica que vem sofrendo intensamente com o desmatamento. E esse desmatamento acarreta diversos impactos negativos, incluindo a redução da produtividade agrícola, alterações no ciclo hidrológico, perda de biodiversidade e aumento das emissões de gases do efeito estufa. Dos campos gerais e do cerrado, a queima da biomassa florestal é uma prática antiga e recorrente que pode transformar até 30% da floresta em áreas de vegetação aberta ou floresta estacional. Com estações secas cada vez mais frequentes e prolongadas, a umidade é reduzida, o que favorece a propagação do fogo em áreas florestais e agropecuárias. Em suma, as espécies do gênero Smilax têm uma importância significativa tanto na biodiversidade quanto na medicina tradicional. E a conservação dessas espécies no estudo contínuo são fundamentais para preservar a saúde dos ecossistemas e avançar no conhecimento científico e farmacológico. Medidas como a restauração de habitats degradados e a proteção de áreas naturais, elas são essenciais para garantir a sobrevivência dessas espécies, bem como a manutenção dos serviços dos ecossistemas. Por fim, temos como conclusão que a conservação da biodiversidade e biomassa é essencial para preservar espécies como a Smilax no Paraná. As áreas protegidas são fundamentais, mas sua eficácia depende de uma gestão adequada e da redução da pressão humana ao redor, sendo crucial adotar estratégias de conservação que abordem a degradação florestal para garantir a proteção e sustentabilidade dos ecossistemas. Por fim, agradeço à Fundação Araucária pela concessão da bolsa e ao Laboratório de Investigações Biológicas do NIMBY. Muito obrigada.